Oi, professor. Já tô entrando no ar aqui. O senhor tá ouvindo aí? Tá, ouve aí. Canalhas! Torcedores fake que desrespeitaram Fábio Carille. Daqui a 200 anos vai estar lá, Fábio Carille. E eles vão ter que engolir. Subiu o Santos para a Série B do campeonato. Canalhas! Tá bom aí, professor? Faltou alguma coisa? Ah, verdade. Ele sofreu uma pressão igual Parreira em 94 e tiveram que engolir no final. Ficou bom, professor? Ficou. Verdade. Foi uma meia dúzia. Não foi a totalidade do torcedor do Santos. Foi uma meia dúzia que vaiou. Canalhas, torcedores fake. Gostou, meu amigo? Tá bom, um abraço. Tchau. Aí tem um outro celular. Oba, beleza? É mesmo? A boleirada? Caramba! Pô, obrigado pela moral aí, a boleirada ligando pra mim. Mas quer dizer que a boleirada tá indignada? Mas por quê? Porque tá sabendo pela imprensa. Tá, pode deixar, vou postar um tweet bacana aqui, tá bom? Tamo junto, valeu. Um dia triste para alguns, para a verdadeira meia dúzia. Não para a maioria da torcida do Santos Futebol Clube. O dia 18 de novembro foi o dia mais feliz do ano do torcedor do Santos. Acredite se quiser. Mais feliz do ano. Mais feliz do que a classificação na semifinal do Paulista em cima do Red Bull Bragantino, numa grande noite em Itaquera. Mais feliz do que a noite de domingo, quando venceu o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. Mais feliz do que a tarde do acesso contra o Vila Nova. Mais feliz do que a noite do título, né, na noite do acesso contra o Coritiba, o acesso virtual contra o Vila Nova. Mais feliz do que a tarde de sábado da confirmação matemática do título, porque o Santos se livra de um profissional muito pequeno diante do seu gigantismo, diante da sua história. Mas o Santos hoje, ele não tem uma realidade, um presente de clube gigante. Realmente ele não tem. Hoje ele não tem. Mas os profissionais que vestem a camisa do Santos precisam entender o tamanho da grandeza. Precisam entender que, apesar do momento difícil, existe ali uma instituição muito poderosa. E não é qualquer um que está preparado para representar essa instituição. Não é qualquer um que tem envergadura. Não é qualquer um que tem competência, que tem moral, que tem o mínimo de respeito para vestir a camisa de uma instituição gigantesca como o Santos Futebol Clube. Um clube reconhecido nos 4 cantos do mundo. Daqui a 200 anos, ninguém vai se lembrar de Fábio Carille. Porque Fábio Carille é algo muito pequeno. E eu estou falando aqui do aspecto profissional apenas. É um profissional insignificante diante de tantos que já passaram e venceram e brilharam e dignificaram a história do Santos Futebol Clube. Meia dúzia é a meia dúzia de puxa-saco, já que você quer jogar o jogo da adjetivação, eu sei jogar também. Meia dúzia não é a torcida do Santos que vaiou Fábio Carille. Meia dúzia é a meia dúzia de bajulador com o microfone na mão, homem de recado. Vamos jogar o jogo da adjetivação, eu sei jogar também. Porque vai bater, vai levar. Vai bater, vai escutar de volta. Vai chamar o torcedor do Santos de canalha, vai escutar de volta. Vai dizer que o torcedor do Santos é burro, que não entende nada. Eu entendo. Ora bolas, eu estou aqui numa posição superior, eu entendo de futebol. A maioria não entende nada. Fala pro espelho, irmão. Então vai baixar o nível, nós vamos também. Eu sei jogar aí. Quer entrar nesse terreno, quer levar? Tá bom. Aguenta. Falso torcedor, chamar o torcedor que passou o pão que o diabo amassou na mão do inominável. Continuou passando na mão dessa gestão. Cometendo os erros que cometeu, fazendo os contratos muito estranhos que fez, contando meias verdades para a torcida como contou. Vai chamar esse torcedor que na sexta-feira, 9h30 da noite, estava vendo o time dele jogar uma segunda divisão de campeonato brasileiro, vendo o time jogar muito abaixo do que poderia.
Vendo o time não se comportar como protagonista. O único grande dessa Série B, com todo o respeito, tinha campeão brasileiro aí, tinha campeão de Copa do Brasil aí, ninguém perto da grandeza do Santos. E o torcedor sendo obrigado numa sexta-feira à noite a ver o time se arrastar contra os Amazonas da vida, contra as Ponte Pretas da vida. E você vai chamar esse torcedor de torcedor fake? Você vai chamar esse torcedor de canalha? Como é que alguém tem a coragem de se dirigir ao torcedor do Santos nesses termos? Para defender um profissional indefensável. Para defender um profissional que simplesmente vira no microfone e diz: ah, aqui não tem pressão. Pressão mesmo é no rival. E ainda tendo a coragem de querer tirar para otário o torcedor do Santos. Mas a mim não vai tirar para otário. E o torcedor do Santos também não vai. Não, na verdade não foi bem isso que ele quis dizer. Foi feita uma distorção canária. Não foi isso que ele quis dizer. Não foi isso que ele quis dizer depois do gol da vitória contra a Chapecoense no último minuto, quando ele lamentou. Esse cara não pode passar perto do Santos. Ele lamentou. Eu tô desenhando pra você que não viu o Santos na Série B, que de repente tá dizendo: nossa, que ingratidão, o cara foi campeão e foi mandado embora. Esse cara que disse que aqui não tem pressão, você pode achar, eu posso até no mérito concordar. Tem uma diferença de tamanho de torcida, de exposição de mídia, de tamanho da própria cidade, de população. Tá bom, mas um treinador, um profissional do Santos não pode falar isso no microfone. Não pode expor a instituição dele ao ridículo. Esse sujeito, quando o time venceu a Chapecoense no último minuto, com vários garotos jogando fora de posição e salvando ele da derrota, esse sujeito, além de não comemorar o gol, ele foi para a coletiva e lamentou a vitória. Você já viu isso? Um treinador do seu clube. Então, se você não sabe o que aconteceu com o Santos no ano, lava sua boca. Antes de falar do torcedor do Santos, da exigência e da cobrança que foi feita, lava a boca, porque você não sabe metade do que aconteceu. Esse cara chega numa coletiva e lamenta que o time ganhou o jogo. Ah, porque você vê como é que é o futebol, né? Puxa vida, ganhamos numa jogada que a gente não treinou. Então, esse torcedor do Santos que tem que ouvir o treinador admitir que não faz variação tática, não vai fazer, ponto final. Pronto, acabou. Esse torcedor é canalha quando vaia o Fábio Carille na hora de receber o troféu. Canalha. Você vai ter a coragem de chamar o torcedor de canalha, de torcedor fake? Torcedor de verdade é o torcedor que puxa o saco? É o torcedor que tá grudado nos testículos do Fábio Carille? Se baixar a cueca, tá lá. Esse é o torcedor de verdade? É o homenzinho de recado na imprensa? Ah, vai me desculpar, pô. Então ontem foi o dia triste dos bajuladores. E foi um dia feliz do torcedor do Santos. É um livramento para 2025. Se o Santos quer ser grande, de acordo com a sua história, se ele quer ser grande no presente, ele não pode ter profissionais do nível do Fábio Carille. Jamais! Jamais, para uma Série A, para uma Copa do Brasil, para aspirações maiores. O máximo que o Fábio Carille pode entregar para essa instituição é o que ele entregou na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o limite dele. E ponto final. Esse treinador não está à altura daquilo que o torcedor do Santos espera. É preciso respeitar a cultura de cada instituição. As instituições têm as suas culturas, têm os seus níveis de exigência, têm as suas formas de jogar, têm os seus métodos. Isso precisa ser respeitado. E Fábio Carille não respeitou em nenhum momento. Mas Fábio Carille preteriu jogadores com mais capacidade, com mais talento, com mais ferramentas técnicas, para colocar os seus homens de confiança. E até aí, ter homens de confiança num elenco de futebol, no elenco de um time, ou até mesmo de uma seleção, está longe de ser um problema. O problema é quando esses homens de confiança não são capazes de entrar em campo. Quando esses homens de confiança são piores do que os reservas que estão sendo barrados. Esse é o ponto. O que o Fábio Carille fez com o Rainer, por exemplo, como titular da lateral direita, sem mal conseguir andar em campo. Fora outros jogadores. Não esqueçam que a contratação de Patrick foi avalizada por Fábio Carille. Essa conta é de todos eles. Do presidente Marcelo Teixeira, que assinou o cheque,
do responsável pelo departamento de futebol, Alexandre Galo, que teve a coragem, a cara lavada de dizer que uma contratação de 350, 400 mil reais por mês era uma contratação pensando na Série A de 2024. E essa conta também é do treinador do Santos. Tão corajoso. Ora, se o ambiente do Santos era tão tranquilo, isso aqui não é nada, a pressão mesmo do Corinthians. O senhor tinha tanta coragem que nem colocar o Patrick na Vila Belmiro o senhor colocava nos jogos. Tamanha a sua coragem e mais, a convicção da contratação que o senhor fez. Do acerto, ora. Puxa vida, Patrick, vou bancar e vou botar na Vila Belmiro. Mas não. Não tinha pressão na Vila Belmiro, mas ele não ficava na beira do campo. Ele ficava o tempo todo sentado no banco de reservas, porque nem a coragem de encarar o torcedor do Santos no olho, o torcedor que foi desrespeitado por ele várias vezes, nem isso ele tinha. Então, ontem, basta ver a repercussão, basta ver a enxurrada de opiniões emitidas pela torcida do Santos ontem à noite nas redes sociais, quando foi anunciada a demissão do Carille. Foi o dia mais feliz para o Santista no ano, para o Santista de verdade, que é chamado de torcedor fake. Que barbaridade, gente. A que ponto as pessoas rastejam para defender, sabe-se lá com qual interesse, o indefensável. Sabe-se lá. Agora, tem outra coisa também. Porque... Vou te falar, é difícil. A boleirada está incomodada, a boleirada está indignada com o que aconteceu, porque ela está sabendo da história pela imprensa. Ora, o elenco... Vamos partir, vamos imaginar que isso seja uma verdade. Que os jogadores do Santos gostavam muito do Fábio Carille e que a maioria deles ficou indignada porque ele era muito querido internamente, tinha um grupo nas mãos e aí esse elenco ficou muito chateado, muito indignado. Porque não foi consultado, porque está sabendo de tudo pela imprensa. Primeiro de tudo, o jogador não tem que ser consultado de nada. Numa decisão como essa, a decisão de avaliar um trabalho, se essa interrupção precisa ser feita ou não, ela é da diretoria do Santos. O jogador pode ser ouvido, e aí, o que você está achando? Né? Mas isso você vai medindo ao longo da temporada, você vai tendo esse termômetro, essa resposta, esse feedback ao longo da temporada, e você vai formando a tua opinião, a tua convicção. E por mais que a resposta seja positiva, vamos imaginar um cenário em que a totalidade do elenco do Santos, 100% do elenco do Santos, estivesse de acordo com a manutenção do Fábio Carille. Essa leitura pode estar errada do elenco. Teve jogador do elenco do Santos esse ano dizendo que o time tinha condição de brigar por vaga da Libertadores na Série A, porra. Você acha que esse elenco tem condição de avaliar alguma coisa? Com todo respeito, é uma prerrogativa da diretoria. Que cada um aí cumpra o seu contrato, principalmente aqueles que terão renovações automáticas, algumas, pelo que se vazou recentemente, supostamente muito generosas. Cumpram seus papéis, os que forem ficar no ano que vem. Quer fazer beicinho pela demissão do Carille, vai ter 2 trabalhos, fazer e desfazer, e cumprir o contrato, e honrar a camisa no ano que vem, porque ano que vem não vai ter a moleza de ficar 10, 12 dias sem jogar, 2 dias de folga, um treinozinho. Ano que vem tem Copa do Brasil, ano que vem tem Série A, ano que vem tem os rivais da capital para enfrentar, ano que vem tem o Flamengo para enfrentar, tem o Botafogo para enfrentar, tem o Galo para enfrentar, tem o Internacional para enfrentar. Acabou a molezinha. Acabou a molezinha ano que vem. Se alguém estava muito satisfeito, acabou a moleza ano que vem. É difícil. Você sabe que eu sou um cara que injustiças me incomodam e ver gente que... Tem caso de gente aí até que acompanhou, que sabe exatamente o que está acontecendo, que sabe exatamente o que aconteceu, mas que quer vender uma narrativa fantasiosa. E olha, quer vender a narrativa fantasiosa, cara? Eu até hoje, 19 de novembro, eu até hoje não rebati nesses termos, nesse tom, nenhuma narrativa como essa. Não fui tão direto e duro até hoje. Porque era uma discordância do campo da ideia, e do campo da ideia, beleza. Você fala, o outro vai discordar ou vai concordar, beleza, e vambora. E foi o que eu fiz no canal até hoje. Mas quando eu vejo o torcedor sendo chamado de canalha, porque vaiou o Fábio Carille, vocês estão de brincadeira. Aí, desculpa. Aí, se a coisa vai pra esse tom, eu vou pra esse tom também.
Sei jogar esse jogo também. Pra mim é tranquilo. E eu aguento, hein? E eu me banco jogando esse jogo. Quer jogar? Eu me banco jogando esse jogo. Chamar o torcedor de canalha, desculpa, na minha frente não vai acontecer, não. Enquanto eu estiver aqui, não vai acontecer. Não é que eu seja o defensor da torcida, o procurador-geral da nação santista. Não tem nada disso, não. Mas é injusto. Eu não vou aceitar que se coloque um rótulo injusto. E eu faço parte desse grupo. Então esse rótulo é colocado em mim também. Porque eu fui o trouxa que pagou sócio-rei o ano todo pra ir lá na arquibancada ver o time fazer o que fez. Eu também fui um deles. Pra ser chamado de canalha e de falso torcedor? Uma ova. Tô segurando os palavrões pra dar menos trabalho na edição. E uma ova era pra ser outra coisa. Era pra ser outro termo. Enfim. O Santos agora tem muito trabalho a fazer. Fábio Carille é página virada, é coisa do passado, que nunca mais pise na Vila Belmiro como mandante. É o meu desejo agora, como torcedor mesmo, que nunca mais Fábio Carille vista a camisa do Santos Futebol Clube, porque ele não respeitou essa instituição. E o último ato como técnico do Santos foi o pior de todos. Foi o maior desrespeito a essa instituição, tentando apequenar a instituição. Já que o senhor tem tanto Corinthians na boca e no pensamento, o senhor deveria ter ido para lá, no meio do ano. Já que o Corinthians não sai da sua cabeça. E lá o senhor foi campeão, e de fato é um grande clube. É um clube que pelo qual eu tenho profundo respeito. Mas diminuir o Santos e enaltecer um rival do Santos para tentar forçar uma situação talvez de saída, porque foi o que pareceu. Vamos chutar o balde. Para ver como é que fica aqui a questão da multa. Nem a hombridade de saber sair do Santos o senhor teve. Saber sair é tão importante quanto saber chegar. Saber encerrar um ciclo, encerrar um trabalho é tão importante e é ainda mais digno do que a forma como você inicia um trabalho. Isso diz muito sobre a pessoa. E isso, para mim, diz muito sobre o profissional Fábio Carille, cujo qual não gostaria de trabalhar num departamento de futebol jamais. O Santos tem outras missões agora. O Santos tem que olhar para o elenco. Eu dou muito esse exemplo aqui do que aconteceu com o Botafogo em 2016. Em 2016, o Botafogo estava na Série B e conseguiu acesso com antecedência. Aquele jogo lá com o Luverdense. Você sabe o que o Botafogo fez dias depois do título? Opa, subimos, maravilha. Pô, parabéns, hein? Grande campanha. 11 dispensados. 11, um time inteiro, logo depois do acesso. Alguém vai falar de ingratidão? Nossa, mas caramba, que ingratidão. O time subiu e foram 11 mandados embora nos dias seguintes? Sim, porque foi feita uma avaliação criteriosa que aqueles 11 eram suficientes para a Série B, mas não eram suficientes para a Série A. Então, numa leva só, Daniel Carvalho, Diego Giareta, Diego Jardel, Lulinha, Pedro Rosa, Tomás Bastos, todo mundo mandado embora. Que ótimo, vocês subiram, parabéns, fizeram a obrigação de vocês, vão ganhar aqui o prêmio que tem que ganhar, os bônus e tal, e rua! É a mesma coisa que o Santos deveria fazer com alguns desse elenco e com a comissão técnica que ele já fez, com o Fábio Carille, que já foi mandado embora. Rua! Série B é uma coisa, Série A é outra. Eu já disse aqui que o erro não está no bônus de R$1,5 milhão em caso de acesso. Você combinou isso com o cara bateu a meta, combinado não é caro, tem que pagar. Eu não tenho problema nenhum quanto ao bônus por produtividade, por meta alcançada, por desempenho, problema nenhum. O problema é você fazer um contrato que te amarra, em caso de acesso e de título, para uma renovação automática, sem que você tenha a possibilidade de interromper esse contrato a custo zero se você avaliar que o trabalho não foi bem feito. E agora teve que ser negociada uma multa, porque o presidente Marcelo Teixeira fez esse contrato lá atrás, danoso ao clube. Agora eu quero saber, presidente, ontem eu cobrava aqui, vai deixar para a última rodada, para depois do jogo contra o Sport? O senhor não fez isso, acertou. Acertou. A César o que é de César, a Teixeira o que é de Teixeira. Aqui, e ninguém vai poder me acusar, porque ontem fizeram essa insinuação também. Ah, estão xingando o Carille porque é gente ligada à oposição, é gente que tem objetivos políticos. Para mim? Vou mandar essa um dia para mim? Pro cara que passou o ano passado inteiro descendo a porrada no inominável? E faço o mesmo agora com o novo presidente do Santos, e farei com qualquer um.
E eu não tenho o menor interesse de dar bom dia, boa tarde, nem boa noite para nenhum presidente do Santos, nem diretor do Santos. A minha independência eu não perco. Eu não sou homenzinho de recado. Eu não sou bajulador. Eu não sou grudador de testículo de ninguém. Tenho compromisso com ninguém. Compromisso com a minha independência, com a minha cabeça no lugar. E com o público que me vê aqui. Então também, essa também não vai colar aqui. Então a César o que é de César, a Teixeira o que é de Teixeira. Agora tem mais coisa para fazer, presidente. E o Alexandre Galo? Como é que vai ficar essa estrutura do departamento de futebol? Alexandre Galo, que chegou na gestão do inominável, indicado pelo senhor. Em qualquer empresa séria, o profissional que gera um prejuízo financeiro, toma uma decisão ruim, esse cara é cobrado e geralmente ele perde o emprego. Escuta, você gerou esse prejuízo aqui para a empresa? O que aconteceu? Você fez um mau negócio? Você tomou uma decisão impensada? Não refletiu a respeito? Não calculou todos os riscos? Fez a empresa chegar nesse buraco? Muito obrigado. O senhor está demitido. Só o negócio envolvendo o Patrick já era suficiente para o Alexandre Galo sair imediatamente. Ele vai continuar com esse trabalho que fez no departamento de futebol do Santos? Esse elenco, esses caras vão continuar? Não, eu não estou me referindo a todos, tá? Alguns jogadores eu manteria no elenco. Mas e os Rainers da vida? E os Serginhos da vida? Os Patricks da vida? Vai ter que fazer a compra. O Indier chegou e eu falei aqui, gente, vocês estão trazendo um cara de Gâmbia, 30 anos, não tem nem 10 convocações pela seleção. O cara a gente nem nota a presença do cara. Esse é o elenco que o Alexandre Galo montou e ele vai ser mantido pelos ótimos serviços prestados em 2025, em 2024, para 2025. O senhor tem muito trabalho a fazer ainda, presidente. Muito trabalho. Cortar na carne. Mas é sem dúvida uma boa notícia. Claro que se o Santos trouxer um profissional incompetente para o ano que vem, infelizmente, nós teremos pouco o que comemorar da demissão do Fábio Carille. Então, por exemplo, eu já ouvi o nome do Cuca. E eu tenho uma opinião que os inscritos assíduos desse canal já conhecem sobre o Cuca. Eu acho o Cuca um treinador extremamente capaz. Gosto de ver a forma como o Cuca monta suas equipes, mas hoje é um profissional que precisa resolver a sua instabilidade emocional. Porque eu tô indo para casa e tô ouvindo, o Cuca está motivado para treinar o Santos, mas o Santos não gostou muito do nome. Ele tá motivado, daqui a 3 meses ele já desmotivou de novo. Rapidinho! Ele toma 2 pancadas, perde um clássico no Morumbi ou perde um clássico no Allianz. Eu já não consigo motivar, já tá difícil, tá complicado, eu vou voltar para minha família, eu tô com problema pessoal. Eu não contrataria um treinador com esse nível de instabilidade emocional. Em hipótese alguma. Então o Santos precisa ter muito cuidado na hora de contratar esse profissional. Eu tenho muito medo dessa coisa meio arrogante de, não, Marcelo Teixeira entende de futebol. Eu tenho muito medo do que possa vir. O Santos precisa ser profissional na postura, no comportamento, nas decisões, na ousadia, nas suas estruturas. Por exemplo, falam no nome do Luiz Castro. É uma outra possibilidade, está no mercado. Eu sou muito sincero a vocês. Eu tenho dúvidas enormes se um cara do quilate do Luiz Castro aceitaria trabalhar no Santos hoje, com as estruturas que o Santos vai lhe oferecer. Eu tenho, sem brincadeira, eu digo isso com tristeza. Esse cara veio aqui e trabalhou no Botafogo, com SAF, com investimento grande, com as estruturas lá melhorando, com condições de trabalho melhorando cada vez mais. Eu tenho muitas dúvidas se esse cara chegaria, olharia para o Santos e falasse... rapaz, será que... Eu tenho muitas dúvidas se esse cara toparia. O cara que acabou de ir lá para a Arábia, de rios de dinheiro, e o Santos na situação que está, e o Santos com o CT que tem, eu tenho muitas dúvidas. Mas, enfim, o primeiro passo foi dado para um 2025 melhor para o santista. Livre da mediocridade, tentando enxergar um novo horizonte, uma nova perspectiva, um otimismo. E tudo que foi feito aqui, tudo que foi falado aqui ao longo do ano se referiu ao trabalho. Eu não ataco honra de ninguém, eu não mexo com vida pessoal de ninguém, eu não incentivo ameaça a ninguém, muito pelo contrário, porque eu não sou canalha. Canalha é quem acusa os outros de canalha. Que fique bem claro. E você, santista, sabe quem é. E você que é canalha sabe quem é. Bajulador, grudador de saco, você sabe quem é.
Like no vídeo se você ficou até o final. Um bom 2025 para você, Santista. Não é só uma boa terça-feira, não. Você merece. Juízo e tchau.